Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre fascinou a humanidade, né? É verdade. O livre-arbítrio. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um guia dele tanto. Liberdade da Vontade, a obra-prima de Jonathan Edwards. Nada mais, nada menos. Antes de começar, aquele recadinho rápido de sempre, né? Isso. Curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos mergulhos literários. Exatamente. E compartilhe esse episódio com seus amigos. Se tiverem sugestões de livros que gostariam de ver desvendados aqui no Fé em Letras, deixe nos comentários. A participação de vocês é fundamental para o canal crescer e levar conhecimento a cada vez mais pessoas. Com certeza. Preparados para essa aventura filosófica? Edwards já começa com a mão na massa, definindo logo de cara conceitos complexos como vontade, necessidade e liberdade. Parece até um daqueles mapas medievais, sabe? Com dragões e avisos de aqui jazem monstros. Mas, brincadeiras à parte, por que será que ele dá tanta importância a essas definições? Ele já chega definindo os termos, né? Porque, veja bem, nesse terreno pantanoso do livre-arbítrio, a gente precisa saber exatamente onde pisa, senão a gente acaba se perdendo em discussões intermináveis sem chegar a lugar nenhum. Edwards, como um bom cartógrafo, mapeia o terreno antes de começar a expedição. E essa atenção aos detalhes, acredite, faz toda a diferença na jornada. E uma das primeiras paisagens que a gente encontra nesse mapa é a distinção entre necessidade natural e necessidade moral, né? Um conceito que, confesso, me deixou de queixo caído na primeira vez que eu li. Você pode nos guiar por esse terreno, explicando por que essa diferenciação é tão importante para Edwards. Claro, imagine a necessidade natural como se fossem as leis da física. A gravidade, por exemplo. Você não pode simplesmente decidir flutuar, né? A gravidade te puxa para baixo, quer você queira ou não, é uma necessidade que se impõe sobre nós. Nesse sentido. A necessidade moral seria tipo um imã que nos atrai para certas direções, mas sem nos forçar completamente. Exatamente. A necessidade moral, ela opera através dos nossos desejos, das nossas inclinações, né? A gente age de acordo com o que, naquele momento, a gente considera o bem maior, o mais desejável. Mas, e se a gente parar para pensar, quem decide o que é esse bem maior? Aí é que está o ponto, né? Essa ideia de que a gente age sempre buscando o bem, mesmo que seja um bem distorcido pela nossa percepção, não coloca em xeque a própria noção de livre-arbítrio. Se estamos sempre buscando o que consideramos bom, onde fica a liberdade de escolher o mal, de fazer a coisa errada? Essa é uma pergunta que ecoa no coração do debate sobre o livre-arbítrio. Se as nossas ações são sempre motivadas por essa busca pelo bem, como Edwards argumenta, então a linha que separa o bem do mal se torna, no mínimo, borrada. Afinal, o que um indivíduo considera o bem pode ser completamente diferente do que outro considera. Então, nesse caso, a moralidade se torna subjetiva, cada um com seu conceito de bem e mal e fim de papo. Não exatamente. Edwards não defende um relativismo moral absoluto. Ele argumenta que, embora a percepção individual do bem possa variar, existe uma lei moral objetiva, estabelecida por Deus, que transcende as nossas opiniões e preferências. Essa lei moral funciona como uma bússola, nos orientando em direção ao verdadeiro bem, mesmo que a gente, às vezes, se perca no caminho. Entendi. Mas, se existe essa lei moral objetiva, como a gente pode ser livre para escolher se estamos presos a essa necessidade moral de buscar o bem? Parece um paradoxo. E é justamente esse paradoxo que torna o livre-arbítrio um tema tão fascinante. Edwards argumenta que a nossa liberdade reside na capacidade de escolher, de determinar quais desejos, vão governar as nossas ações. A gente não escolhe entre o bem e o mal num sentido absoluto, mas sim entre os diferentes bens que se apresentam para nós em cada situação. Então a gente tem liberdade de escolher entre os diferentes sabores de sorvete, mas não de escolher entre tomar sorvete ou comer brócolis. É uma ótima analogia. A gente pode até ter o desejo de comer brócolis, mas na hora H, o sorvete acaba vencendo a batalha. E essa escolha, por mais trivial que pareça, revela muito sobre a nossa necessidade moral, sobre os desejos que nos movem. Mas e se a gente pensar bem, esses desejos, essa necessidade moral, não são moldados por fatores que fogem do nosso controle? Nossa criação, as nossas experiências, a genética. Como a gente pode ser responsabilizado por algo que, em essência, a gente não escolheu? Essa é a grande questão. Se a gente levar essa lógica adiante, ninguém seria responsável por nada. Afinal, tudo seria resultado de uma cadeia de causas e efeitos que se estende até o infinito. Então, como Edwards concilia essa necessidade moral com a responsabilidade individual? Ele argumenta que, embora a gente não tenha controle sobre a origem dos nossos desejos, a gente tem a capacidade de examiná-los, de avaliá-los à luz da razão e da lei moral.
É como se a gente pudesse colocar os nossos desejos no tribunal, analisá-los, questioná-los e, quem sabe, até modificá-los. Então a gente tem, digamos, a liberdade de moldar os nossos desejos, Yeah. de, com o tempo, transformá-los para que eles se alinhem com um bem maior, com a lei moral objetiva. Exatamente. Edwards acredita que a transformação moral é possível e que esse processo se dá através da reflexão, do autoconhecimento e da busca sincera pela virtude. Não é um processo fácil, claro, mas é um caminho que nos leva em direção à verdadeira liberdade. Mas se a gente precisa se esforçar tanto para moldar os nossos desejos, para se transformar moralmente, onde fica o papel da graça divina? Se bem me lembro, a graça é um elemento central na teologia de Edwards. Com certeza. Para Edwards, a graça divina é essencial para a nossa transformação moral. É a ação de Deus nas nossas vidas que nos capacita a discernir o bem, a fortalecer a nossa vontade e a nos mover em direção à santidade. Então a graça de Deus meio que calibra a nossa bússola moral, nos ajudando a alinhar os nossos desejos com a vontade divina. Perfeito. A graça divina não anula a nossa liberdade, mas a aperfeiçoa, nos capacitando a fazer escolhas mais alinhadas com o bem supremo. Imagine a graça como um jardineiro que cuida da nossa alma, podando os galhos secos do egoísmo e cultivando as flores da virtude. Que imagem linda! Mas aqueles que rejeitam a graça de Deus, que insistem em seguir seus próprios caminhos, mesmo sabendo que estão errados. Como Edwards explica isso? Edwards argumenta que, mesmo nessas situações, Deus está no controle. Ele permite que as pessoas escolham livremente, mas usa suas escolhas, mesmo as más, para realizar os seus propósitos. É como um mestre artesão que usa até os cacos de vidro para criar um mosaico de beleza ímpar. Uau, essa conversa está me dando muito o que pensar. Acho que já avançamos bastante nesse labirinto do livre-arbítrio. Exploramos conceitos complexos como necessidade moral, responsabilidade individual, a distinção entre o bem e o mal. Mas ainda tem muita coisa para desvendar. O que mais Edwards nos reserva nessa jornada? Ainda temos muito terreno para cobrir. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar como a necessidade moral se manifesta na vida real, nas nossas relações, nas nossas escolhas do dia a dia. E, claro, vamos desvendar como a graça de Deus atua em cada passo dessa jornada. Ansiosa para a próxima etapa. E vocês, queridos ouvintes, continuem com a gente nessa aventura. No próximo episódio, a gente vai mergulhar ainda mais fundo na obra de Edwards, desvendando os mistérios do livre-arbítrio e descobrindo como essa teia de ideias impacta a nossa vida, a nossa fé e a nossa busca por significado. Até lá. Pois bem, chegamos à parte em que Edwards nos convida a sair um pouco da teoria e aterrissar na prática. Afinal, de que adianta todo esse debate sobre o livre-arbítrio se ele não tiver impacto na nossa vida, certo? É como se a gente tivesse passado da sala de aula para o laboratório, né? Ó, de colocar a mão na massa e ver como essas ideias funcionam no mundo real. Exatamente. E um dos primeiros experimentos que Edwards nos propõe é analisar a sinceridade. Você já parou para pensar se ser sincero é suficiente para justificar as nossas ações? Interessante. Confesso que nunca tinha pensado por esse lado. A gente costuma valorizar tanto a sinceridade, né? Mas, pensando bem, alguém pode ser sincero em suas motivações, mesmo que elas não sejam lá muito nobres. Exato. Edwards nos dá um exemplo bem provocador. Imagine um filho que odeia o pai, mas deseja amá-lo por interesse na herança. Esse filho é sincero no seu desejo de amar o pai, mas será que essa sinceridade o torna menos culpado pela falta de amor genuíno? Puxa, que exemplo forte. Então, sinceridade sem virtude é como um carro sem motor. Bonito por fora, mas não vai a lugar nenhum. Perfeito. A sinceridade para Edwards só tem valor moral quando está a serviço da virtude, quando brota de um coração genuinamente inclinado ao bem. É como um diamante precioso, mas precisa ser lapidado para revelar toda a sua beleza. Entendi. Então, não basta apenas querer fazer o bem, a gente precisa querer o bem pelos motivos certos. Exatamente. A motivação por trás das nossas ações é fundamental para Edwards. Ele argumenta que a virtude genuína reside em agir de acordo com a lei moral divina, não por medo de punição, por interesse em recompensas ou por qualquer outro motivo egoísta. Mas, sim, por amor a Deus e ao próximo. E como saber se a gente está agindo pelos motivos certos? Sei lá, às vezes a gente se engana, né? Acha que está fazendo bem, mas no fundo tem um segundinho ali, sabe? É verdade. A gente pode se enganar, e muito. Por isso que Edwards nos convida a fazer um exercício constante de autoconhecimento. É como se a gente tivesse que colocar uma lupa na nossa alma, examinando cada cantinho, cada desejo, cada motivação. E nesse processo a oração é fundamental. A oração? Mas por que a oração seria importante nesse processo de autoconhecimento? Porque na oração a gente se coloca diante de Deus, que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. É na conversa com Deus que a gente pode pedir a Ele que nos mostre a verdade sobre nós mesmos, que nos ajude a discernir entre os desejos egoístas e as motivações genuínas. Faz sentido. Mas e a graça divina? Que papel ela desempenha nesse processo todo de autoconhecimento, de busca pela virtude?
A graça divina para Edwards é como um farol que ilumina o nosso caminho, nos guiando em meio à escuridão. É através da graça que a gente se torna capaz de enxergar os nossos erros, de se arrepender e de buscar a transformação. Então a graça não é só um presente de Deus, mas também uma força que nos impulsiona para frente, que nos ajuda a trilhar o caminho da virtude. Exatamente. A graça de Deus nos capacita a amar o que é amável, a desejar o que é bom e a agir de acordo com a vontade divina. Imagine a graça como um vento que sopra nas nossas velas, nos impulsionando em direção ao porto seguro da santidade. Que metáfora linda. Mas e se a gente resistir a esse vento? E se a gente teimosamente quiser navegar contra a maré? Aí, meu amigo, a jornada se torna muito mais difícil. A gente pode até conseguir remar contra a correnteza por um tempo, mas no fim das contas a gente acaba exausto, perdido e distante do nosso destino. Então, a verdadeira liberdade, Sim. para Edwards, não está em fazer o que a gente bem entende, mas sim em se deixar guiar pela graça divina, em seguir a bússola da lei moral. Exatamente. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas sim a capacidade de escolher o bem de forma consciente e deliberada, guiados pela razão, pela lei moral e pela graça divina. É como um rio que flui livremente, mas dentro das margens que o conduzem ao oceano. Uau, quanta coisa a gente já aprendeu nesse mergulho. Mas sim que ainda tem muito tesouro escondido nesse oceano de ideias de Edwards. O que mais a gente pode descobrir explorando essa obra? Ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar na aplicação prática de toda essa teoria. Vamos ver como as ideias de Edwards podem nos ajudar a construir relações mais saudáveis, a lidar com as dificuldades da vida e a encontrar o verdadeiro significado da nossa existência. Mal posso esperar. E vocês, queridos ouvintes, preparem-se para a última etapa da nossa expedição. No próximo episódio, a gente vai desvendar os segredos da virtude, da graça e da verdadeira liberdade, segundo a visão de Jonathan Edwards. Até lá! E chegamos à última parte do nosso mergulho na obra de Jonathan Edwards. Confesso que estou curiosa para ver como todas essas ideias complexas que a gente explorou até agora, né? Se traduzem na vida real. É como se a gente tivesse montado um quebra-cabeça gigante e agora estivesse pronta para admirar a imagem completa. E que imagem fascinante essa obra nos revela. Nessa parte final, Edwards nos convida a aplicar todo esse arcabouço teórico na prática, né? A observar como a necessidade moral, a busca pelo bem, a graça divina se manifestam no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas decisões. E por onde a gente começa essa expedição no mundo real? Qual é o ponto de partida que Edwards nos sugere? Ele nos convida a refletir sobre a aplicação da lei moral na vida social, a observar como as nossas ações impactam o bem-estar da comunidade. Lembra que a gente falou sobre a lei moral objetiva? Sim. Aquela bússola que nos guia em direção ao bem. Pois então, para Edwards, essa lei não se aplica apenas à nossa vida individual, mas também às nossas relações com o próximo. Ou seja, a gente não pode usar o livre-arbítrio como desculpa para fazer o que bem entende, sem se importar com as consequências para os outros, né? Exatamente. A liberdade individual, para Edwards, não pode ser um salvo-conduto para o egoísmo. A gente precisa usar a nossa liberdade de forma responsável, considerando o impacto das nossas ações no bem-estar da comunidade. E como a gente coloca isso em prática? Sei lá, às vezes a gente faz coisas sem pensar, né? Sem considerar as consequências para os outros. É verdade, a gente nem sempre age de forma consciente e refletida, né? Por isso que Edwards enfatiza a importância da educação moral, da formação do caráter, do cultivo das virtudes. É como se a gente precisasse treinar nossa bússola moral, né? Ajustá-la para que ela nos guie sempre na direção certa. E quem pode nos ajudar nesse processo de treinamento moral? A família, a escola, a igreja. Todos esses agentes desempenham um papel fundamental na formação do nosso caráter. Mas, para Edwards, a peça-chave nesse processo é a graça divina. Lembre que a gente falou sobre a graça como um jardineiro que cuida da nossa alma. Pois então a graça também atua como um mestre que nos ensina, que nos molda, que nos capacita a viver de acordo com a lei moral. Então a graça divina não é só um presente de Deus, mas também um processo de aprendizado, né? De transformação moral. Exatamente. A graça nos ilumina, nos guia, nos fortalece, nos capacita a amar o que é amável, a desejar o que é bom, agir de forma justa e compassiva. É como se a graça abrisse os nossos olhos para a verdadeira beleza da virtude, para a alegria de viver em harmonia com Deus e com o próximo. Que lindo. Mas e se a gente resistir a esse processo de aprendizado? E se a gente teimar em seguir os nossos próprios caminhos, ignorando a bússola da lei moral e o chamado da graça divina? Aí a gente corre o risco de se perder no labirinto do egoísmo, da insatisfação, do vazio existencial. Edwards nos alerta que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira liberdade, elas só podem ser encontradas quando a gente se alinha com a vontade de Deus. Quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho do bem, da virtude, do amor. Uau, que jornada incrível a gente fez nesse mergulho na obra de Jonathan Edwards. Exploramos conceitos complexos, desvendamos paradoxos, navegamos por mares turbulentos.
mas chegamos a um porto seguro. A certeza de que a verdadeira liberdade reside em usar o nosso livre-arbítrio para escolher o bem, guiados pela razão, pela lei moral e pela graça divina. É isso aí. E o mais importante é que essa jornada não termina aqui. As ideias de Edwards continuam a ecoar, a nos desafiar, a nos inspirar a buscar uma vida mais plena, mais significativa, mais alinhada com a vontade de Deus. É verdade. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante, a obra completa de Jonathan Edwards está disponível gratuitamente no link na descrição do vídeo. Vale a pena conferir. Com certeza. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A participação de vocês é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. É isso aí. E se tiverem sugestões de livros que gostariam de ver desvendados aqui no canal, deixem nos comentários. Até a próxima e que a graça de Deus continue a iluminar os seus caminhos.